Tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da série de tutoriais básicos do Adobe Photoshop. Eu sou o Pedro Gonçalves e hoje vou falar sobre as ferramentas da categoria Mover e Selecionar. Se ainda não assistiram o episódio anterior, recomendo que o assistam, pois fizemos uma primeira abordagem dos temas que iremos falar nos vídeos a seguir. Hoje, como já referi, irei falar sobre as ferramentas da categoria Mover e Selecionar. No vídeo anterior, referi que esta categoria engloba as 4 primeiras ferramentas, desde a ferramenta de mover até à ferramenta de seleção rápida. E hoje irei falar sobre cada ferramenta desta categoria. E vamos começar por a ferramenta de mover, logo a primeira bem visível no topo da barra de ferramentas. Esta ferramenta, como o nome indica, serve para mover. Mover camadas existentes dentro do ficheiro editável dá para se complementar com uma outra ferramenta de seleção, por exemplo, em que conseguimos mover a seleção feita anteriormente para onde quisermos. Dá também para ajustar, como conseguem ver, aqui as guias do Photoshop, tanto a vertical como a horizontal. E esta foi a ferramenta de mover. Vamos passar à próxima, a ferramenta de prancheta. Esta ferramenta não é muito complexa, mas é bastante útil, pois esta permite que tenhamos vários ficheiros somente num. Isto é, ao exportar, irá ser somente um ficheiro e não vários em separado. E como fazemos isto? Vamos à ferramenta de prancheta, definimos o tamanho que nós queremos ter no nosso layout. Isto, se repararem, vai atribuir logo um nome de pré-definição, que é prancheta, e conforme vão adicionando, 1, 2, 3, por aí adiante. Conseguem editar o seu tamanho e o seu conteúdo, fazendo mais ou menos um estilo de camadas, aqui na direita. Esta ferramenta é um pouco diferente do normal. É uma ferramenta não muito utilizada no uso comum do Photoshop, mas para uso profissional acredito que seja bastante. Passemos à próxima. O próximo grupo de ferramentas, se repararem, é bastante parecido. Tem praticamente a mesma utilização, só que com formas diferentes. Por isso, irei falar delas agrupadamente e mostrar como é que conseguimos utilizá-las. Então, temos as ferramentas de letreiro retangular, letreiro elíptico ou redondo e letreiro de linha única, tanto vertical como horizontal. Essas ferramentas são bastante fáceis de perceber e bastante fáceis de utilizar. Como o nome indica, em todas, a ferramenta de letreiro retangular faz uma forma retângula. Para a fazer, tem que clicar com o rato no botão esquerdo e arrastar. Assim, ela vai desenhar uma forma retangular. A elíptica vai desenhar uma forma assim mais arredondada, oval, como quiserem. E as de letreiro de fila única simplesmente desenha uma linha única e tem o letreiro de linha única vertical e a horizontal. Estas ferramentas servem nada mais para selecionar a zona da imagem que desejam editar. Como podem ver, se eu selecionar aqui um pequeno retângulo e com a borracha tentar apagar dentro, consigo, mas fora já não consigo. E estas foram as ferramentas de letreiro. As ferramentas a seguir vou agrupá-las também porque têm o mesmo nome à semelhança das ferramentas anteriores. E este grupo vai ser as ferramentas de laço, a ferramenta de laço poligonal e a ferramenta de laço magnético. Elas têm o mesmo nome, só complementa com a forma que elas vão selecionar. Anteriormente, nós tínhamos umas ferramentas de seleção onde já tinham umas formas pré-definidas, em que só ajustávamos o tamanho.
E nestas vai ser um pouco diferente porque nós próprios vamos definir a forma que nós queremos e assim selecionar exatamente cada ponto que nós queremos. Assim, para utilizar a ferramenta de laço, basicamente temos que desenhar qualquer figura em que mal soltamos o cursor, a própria figura vai se fechar. Já na ferramenta de laço poligonal, temos que ir clicando aresta a aresta, em que a seleção só será feita quando é fechar, como a anterior, e só fecha quando nós clicarmos na aresta inicial, ou seja, o ponto inicial onde começamos a nossa seleção. A ferramenta de laço magnético já é um pouco mais complexa porque meio que exige uma inteligência do programa em que ela segue o nosso cursor e vai fazendo vários vértices e vai contornando a imagem, ou seja, os detalhes da imagem ele vai mais ou menos contornando. Esta, à semelhança da anterior, só fecha quando nós clicarmos no ponto inicial da nossa seleção. E estas foram as ferramentas de laço. A ferramenta a seguir é a ferramenta de seleção rápida. Esta ferramenta pode-se dizer que é parecida a um pincel, onde temos uma pequena área em que podemos selecionar e, à semelhança da ferramenta anterior, do laço magnético, há um pequeno processamento de imagem onde o programa percebe mais ou menos pelas cores a área que nós queremos selecionar. A ferramenta a seguir é a ferramenta Varinha Mágica. Esta ferramenta posso dizer que é uma das mais utilizadas, em que para a utilizar é só simplesmente usar um clique do rato, onde há o processamento de imagem à semelhança das outras, com as cores, em que ela seleciona as cores mais parecidas, assim, mais próximas. Fazendo assim uma seleção bastante simples e bastante rápida. E estas foram as ferramentas da categoria Mover e Selecionar. Estas ferramentas são bastante simples e bastante fáceis de utilizar, mas são bastante funcionais e utilizadas. Por este vídeo é tudo. Não perca o próximo episódio, onde não irei eu, mas irá o meu colega Francisco Silva falar sobre as ferramentas da categoria de corte. Vemo-nos no próximo episódio e muito obrigado!